Boa tarde, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Fazer aqui uma pequena reflexão com os irmãos, né? Nunca mais eu apareci, mas eis-me aqui, viu? Não esqueci de ninguém, não. A reflexão de hoje está em Colossenses 4, o versículo do 2 em diante. Preservai na oração, vigiando com ações de graça. Preservai na oração, mas vigiando com ações de graça. Aleluia, glória a Deus. Muitos de nós oramos muito, né? A gente ora tanto que chegar muitas das vezes a gente fala assim: ai, como eu estou cansado. Mas orar não quer demais. Porém, não adianta orar tanto, não vigiar e não andar na obediência. Porque para nós orarmos e obtermos a graça do nosso Pai, obtermos o nosso milagre, é preciso a gente estar em obediência. Porque o nosso Deus, Ele nos chama e cabe a nós ouvirmos a tua voz e obedecê-lo. Porque não adianta. Como é que você quer a bênção e não obedece? Como é que você quer alcançar os milagres do Senhor, mas não está andando como Ele quer nos seus caminhos? Como é que você quer que Deus faça algo por você? Você sempre diz: a oração é a chave da vitória. Se você só se aproxima do Senhor para pedir, que tem dados a Ele? Vamos continuar aqui. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra porta à palavra, aleluia, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. Olha só que coisa linda. Quando a gente se prostra de joelho, muitos ficam igual sanguessuga, dá. Mas aqui Paulo deixa bem claro: suplicai ao mesmo tempo também por nós, por os irmãos em Cristo. Tem muitos irmãos que esquecem de orar pelo outro. Muitas vezes por falta de vigilância, de atenção. Muitas vezes também porque está carrancudo um com o outro. Na casa de papai não deve haver divisão. Sabe? Deus, ele é o único. Então, para eu e você abrir a boca e falar que somos servos de um só Deus, que somos todos irmãos em Cristo, nós temos que estar em comunhão. Porque, gente, veja só, tudo é parte de um corpo. Cristo é o cabeça, nós somos o membro. Aí a gente ora, a gente vigia, aleluia, glória a Deus, mas a gente se esquece de estar na graça com o Pai, estar em comunhão com os irmãos, aleluia, glória a Deus, e vivemos em eterna divisão. Então fica difícil você ficar querendo ter as bênçãos do Senhor, querer ter vitória, se você não está andando em comunhão com o dono dela. Muita gente quer as promessas, muita gente quer os milagres, mas não estão mais procurando o dono do milagre. Estão cada vez mais se distanciando. As pessoas estão se ligando muito na terra e esquecendo do céu. Buscai primeiramente as coisas dos altos, porque as outras coisas eu vos acrescentareis. E tem muita gente esquecendo disso. Versículo 4. Para que eu o manifeste como devo fazer. Tá vendo? Como é que Deus vai se manifestar na tua vida? Se Ele olha para você e vê um potinho pequenininho que só quer, mas não sabe dar. Não sabe dar amor, não sabe dar perdão, não sabe dar atenção, não sabe ser educado, não sabe ser disciplinado, não sabe ser obediente. Então fica difícil. Muitas das vezes eu falo: mas eu oro tanto, mas a minha vida está assim, a minha vida está cru, está assado, cozido. Mas é simplesmente por falta de doutrina. Porque quando Deus, Ele vai repreender, Ele só repreende quem Ele ama. Ele não faz questão das pessoas que Ele não ama, não. Não é dizer que Ele tem uns escolhidos. Deus ama todos nós. Mas você acha
que Ele vai se importar com quem já negou o seu nome, com quem já fez a sua escolha. Deus está insistindo tanto, mas Deus está insistindo tanto na raça humana e ninguém está dando conta. Ao invés do homem ir atrás de Deus, quem está indo atrás do homem é Deus. Como no princípio, quando Adão e Eva pecaram, quem foi atrás de quem? Não foi Deus que foi chamá-los na viração da tarde, como sempre? Deus sabia o que tinha acontecido? Sabia, mas ele virou as costas? Não. Mas tem gente que está virando as costas para o Senhor. Tem gente que já negou mesmo o nome do Senhor. Tem gente que não quer meia com o Senhor. Bota a culpa de tudo no Senhor. Então fica difícil as coisas acontecer na vida de pessoas assim. Por exemplo, Deus levanta alguém de uma família. E nessa família só ele serve ao Senhor. Uns é incrédulo, outros vão partir para um bandaísmo, outros vão adorar imagem, outros não creem mais nada, é simplesmente um ateu. E só você, como coluna, só você. Você vai ter que abrir mão de tudo, se você quiser que os seus sejam salvos. Primeiro, você vai ter que começar a evangelizar dentro da tua casa. Vai ser uma guerra. Jesus Cristo falou que ele não veio para trazer paz, mas para trazer guerra. Porém, a guerra que ele fala, pai contra filho, filho contra irmão, porque se você serve ao Senhor e você não é perseguido, você não é humilhado, você não é cortado muitas vezes das coisas, você não é humilhado, então você não está sendo um servo verdadeiro do Senhor. Porque quando a gente diz sim para o nosso chamado, eita, é tanto levante, é tanta perseguição, são tantas dores, principalmente se o seu chamado é de missionária, missionário, intercessor ou intercessora. É o mais difícil que tem, é o dom da palavra. E o mais complicado é quando você se dobra o seu joelho para interceder pelo próximo, porque a chicotada só cai em você, não vai para outra pessoa. Por isso que devemos prestar atenção, orar, vigiar e obedecer, porque não adianta só querer se você não está. Se você faz 2 desses 3, mas não faz um, não adianta. Ou você faz os 3 para ficar completo, ou você não faz nenhum. Porque para querer, você tem que dar. É a lei da semeadura. É plantando que se colhe. Mas veja bem o que você vai plantar, para depois não haver arrependimento na hora da colheita. Aleluia, glória a Deus. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aleluia. Aproveitai as oportunidades. Veja que quando Deus vos chama, Ele está te dando uma oportunidade. É a parábola dos talentos. Sabe, é a parábola dos mordomos, que o seu senhor foi viajar, deu uma moeda para um, deu 2 para um, deu 3 para outro, não, deu 4 para um e 5 para outro. É isso aqui, é semelhante a esta parábola. Que fruto você está dando para Deus, para você estar querendo as bênçãos dele? Porque, minha querida e meu querido, se você acha que é assim, pedir, orar sem cessar por aquilo que você quer e você vai obter, não vai vir assim da noite para o dia. Não vai vir assim de mão beijada. Você tem que se doar. Você tem que se dar, você tem que se humilhar, você tem que descer, você tem, aleluia, glória a Deus, que mas se diminuir por completo, você tem que descer que nem Naamã. Porque, minha querida, meu querido, está escrito assim que o meu povo perece por falta de sabedoria. Porque o povo ele não quer mais sabedoria, o povo quer interesse. O povo se aproxima de Deus para pedir. Porque fala assim, eu sirvo a um Deus rico, eu sirvo a um Deus que é o dono do ouro, que é o dono da prata. Você já é herdeiro de tudo.
Ele te deu a vida, uma vida que nem eu e nem você merecíamos ter. Essa vida é sopro dele, que se ele fizer assim, ó, tirar o nosso sopro, já era, já foi, não tem para mais ninguém. Então esse negócio de ficar só pedindo, só pedindo, só pedindo, veja o que você está dando, meu irmão, minha irmã. Veja se você está sendo merecedor, merecedora dessas bênçãos todas que você quer. Primeiro, você tem que ficar, olha, meditar muito na palavra do Senhor. Meditai na minha palavra, está escrito em provérbio. Fazer dela o seu colar, porque ela é vida, é longevidade. Aleluia, glória a Deus. Está em Salmo que a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Mas tem gente se esquecendo de buscar o reino do Senhor. Tem gente se esquecendo de se humilhar e está se exortando. E como é que Deus vai agir na tua vida ou na minha vida se a gente não está fazendo aquilo que Ele quer? A gente está indo pelo nosso caminho, pela nossa força, pela nossa carne, ao invés de ir, aleluia, glória a Deus, pelo caminho do Senhor. Ao invés de seguir os conselhos do Senhor, ao invés de obedecer ao Senhor. Obedecer ao Senhor é também obedecer aos líderes da casa de oração, da casa de Deus. Não se tem vitória quando se está em desobediência. Aleluia, glória a Deus. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, aleluia, glória a Deus, para saberdes como deveis responder a cada um. Você já observou como é que você fala com o seu próximo? Já observou? Muitas vezes você chega cansada do seu trabalho, aquele trabalho que você reclama tanto, enquanto tem muitos por aí precisando e não tem. E agradece a Deus pelo pouco que Ele provê na vida dele. E muitas vezes alguém ali está querendo tua atenção, para que você ensine a mexer, muitas vezes em algo que não sabe, ensine a fazer alguma coisa que ele não entende. Você já se deu conta como é que você fala com o teu próximo? Você já se deu conta, aleluia, glória a Deus, quando você é chamado para ter uma oportunidade na frente, ou para pregar, ou para louvar, você já se deu conta de como você se comporta lá na frente? Salmo 39, aleluia, glória a Deus, nos ensina. Davi fala que a gente tem que colocar uma bride na nossa boca quando nós estivermos falando com o próximo. Quando a gente estiver no meio de muitas pessoas, mas quando ele falou assim, botar uma bride, é para a gente não ser arrogante, não ser prepotente, não ser orgulhoso, porque tem muita gente orgulhosa, tem muita gente prepotente que está se achando mais do que os outros. E isso não é o reino do céu, não é assim. E isso não é ser um servo do Senhor, porque presta atenção no 5 e no 6, o que é que diz, ó. Portai-vos com sabedoria. Temos que ser sábios. Para com os que são de fora. Muita gente por aí, muitas das vezes, quando elas vão evangelizar, elas mesmo colocam a ovelha para correr, porque não tem a sabedoria de falar. E muitas das vezes elas botam que está dentro do aprisco já para cair fora. Eu ouvi uma pregação esses dias de uma senhora. Ela disse que estava pregando para o jovem, mas ela estava pregando para a igreja inteira. Pregar para o jovem tem que ter muita sabedoria e muita discernição do Espírito Santo. E o versículo que ela pregou não tinha nada a ver com o jovem. O jovem hoje em dia, ele tem que ser alicerçado, ele tem que ser adoçado, ele tem que ser manipulado, mas com a manipulação do amor, do querer bem, do saborear, da temperança, da humildade, aleluia, glória a Deus. Você tem que saber falar com as pessoas de hoje que elas estão amargas. Os jovens de hoje não são como os jovens de ontem. Os jovens de hoje, eles estão liberais demais. Eles acham que indo pelo caminho deles, que fazendo o que eles querem é melhor. Não quer ouvir conselho. Antigamente ninguém queria, mas quando o pai ou a mãe gritava, freava-se e ouvia.
Hoje em dia, qualquer coisa é bater, é matar, é ameaçar. Então, temos que ter essa sabedoria no falar, no nosso paladar. Olha só o que diz aqui, que Paulo fala, ó. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, mansidão, prudência no falar, inteligência, aleluia, glória a Deus. Como é que você sai para evangelizar ou você vai pregar e você prega de qualquer jeito? E aí essa moça estava falando sobre sequidão. E ela falou bem assim, que tem pessoas que estavam acostumadas com a sequidão. Olha, deixa eu falar algo aqui, minha gente. Ninguém é acostumado com o deserto que está passando. Estamos vivendo os últimos tempos. E as pessoas estão indo para os púlpitos pregar. Elas estão pregando coisas materiais. Elas estão pregando fortuna. Elas estão pregando carro. Elas estão pregando bons casamentos. Elas estão pregando uma sociedade que já está falida em tudo, uma sociedade que é prostíbula, mentirosa, fariseu, está pegando a mentira e vestindo de verdade, e pegando a verdade e colocando lá no canto para disfarçar de mentira. Então não existe mais pregação para falar da volta do Senhor, pregação do arrependimento. Arrepende-te de teus maus caminhos, confessa teus pecados a Deus, endireita as tuas veredas, confessa ao teu Deus como único Deus e Salvador. Sabe, volta a fazer as velhas obras, ao primeiro amor, que o primeiro amor está morrendo no coração das pessoas. Não está se mais pregando o apocalipse, ninguém mais quer ouvir nada. Quando alguém tem oportunidade, que quer falar lá na frente, aleluia, glória a Deus, essa pessoa ela é interrompida, a outra pessoa que vai ter oportunidade depois já manda uma resposta, sabe, amarga, porque toda palavra amarga, ela desperta um furor no coração. Mas uma palavra que ela vem abrandada com carinho, aleluia, glória a Deus, com entendimento e com sabedoria, ela desperta amor nas pessoas. E hoje em dia está faltando amor, porque, gente, a Bíblia inteira ela é amor. Então, se não se prega o amor, se não se vive o amor, se não se ensina amor, nada vai adiantar. Não adianta eu chegar para minha vizinha e falar bem assim, olha, vamos hoje ao culto, Deus vai ter uma palavra para falar com você. Eu não vou na sua igreja, porque quando chega lá, demora demais, e eu não tenho paciência de ficar 2 horas, mas fica 3, 5 na porta falando da vida dos outros. Ah, eu não vou porque eu estou doente. Mentira, é para ficar no WhatsApp, naquele vício miserável, sabe? Vendo aqueles vídeos que não tem fundamento nenhum e ainda enviando para outras pessoas, fazendo outras pessoas pecar, fazer coisas piores, ter pensamentos ruins e má. Isso adoece a alma da pessoa. Gente, o celular é bom, mas o celular é o perigo do mundo. Eu bem sei disso. Eu bem sei o perigo que é o celular. A gente somos vigiados o tempo todo. É pessoas que olham, vê, ouve, ri, sabe? Pessoas que não têm o temor do Senhor. Pessoas que, como está lá escrito em Jeremias, Isaías e Ezequiel, que Deus não vai ter pena quando pegar para tratar. Que Deus não vai ter pena quando pegar para passar a sua espada. Aleluia, glória a Deus. Porque a palavra do Senhor não é a minha palavra, é a palavra do Senhor. Então, o que a gente vai fazer perdendo tempo com uma máquina miserável dessa na mão, ao invés de estar com uma dessa aqui, ó, que desperta a nossa fé, aleluia, glória a Deus, que faz a gente chegar mais perto do Senhor, que faz todos os dias a gente conhecer a Deus quando a gente não conhece, que é Deus quem nos conhece, aleluia, glória a Deus, e você perde o seu tempo inteiro com o celular na mão, olhando a vida alheia e a sua está passando. Está passando e você nem está vendo o que está acontecendo. Você não vê seu filho crescer, você não vê seu neto chegar perto de você, sabe? Você não vê nada. Você fica cego, surdo, mudo espiritualmente, só ligado numa máquina
que está te fazendo de escravo, de escrava. E quando você acordar para a vida, vai ter uma ruga acolhi, vai ter uma gordurinha acolá, vai ter uma doença ali que já não vai ter mais cura. E aí você vai ver que passou o seu tempo, desperdiçando o seu tempo, quando você deveria ter ganhado o seu tempo. Aleluia, glória a Deus, investindo no seu tempo. Aleluia. Sim, mas vamos continuar. Depois dessa meditação maravilhosa, que Paulo manda a gente orar, vigiar, orar um pelos outros, nos vigiar, para evitarmos cair no laço do passarinheiro, nas armadilhas de Satanás. Aleluia, glória a Deus. Ele também aqui, ele nos ensina como a gente deve se portar com os de fora. Porque muitas das vezes, minha gente, nosso comportamento diz quem nós somos. Se a gente é ovelha ou se a gente é bode. Se a gente é mesmo cordeiro ou se a gente é simplesmente um burro daqueles bem valentes que sai dando coice por aí em todo mundo. Uma alma sem oração. Uma alma que não se rende aos pés do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Uma alma que não busca o nosso Pai sem cessar. Essa alma, ela simplesmente está perdida. Só que Deus, ele é tão misericordioso, ele é tão cheio de compaixão, ele é tão cheio de amor, que ele vai dando o tempo dele para as pessoas ter tempo ainda de se arrepender num tempo certo. É como eu sempre digo, vai haver tempo que não vai ter mais tempo para nada. Aleluia, glória a Deus. Então, meus irmãos, o nosso tempo que a gente tem, ao invés de a gente ficar falando da vida alheia, ao invés de a gente ficar preocupado com as coisas que não condiz a gente, focar em Deus, estudar a palavra do Senhor, meditar nela, viver nela, praticar ela, ensinar ela, orar um pelos outros, entregar nossa família na mão do Senhor, porque é difícil evangelizar na família, porque quando a gente abre a boca, é como diz aquele ditado que o povo fala, santo de casa não faz milagre. Profeta de casa ninguém ouve. A gente avisa, a gente vai acreditar naquilo nada. Tá por fora, ali tem contato com Deus não. Mas ninguém sabe. A pregadora que estava pregando para os jovens, ela não imagina que na sequidão, que no deserto que nós passamos, é que Deus se aperfeiçoa em nós. Gente, eu tenho passado no deserto. O deserto que ela estava falando era um deserto profissional. Porque o crente, quando ele vai para os pés do Senhor, ele vai mais por interesse. Vai mais por cargo. Tem pessoas que elas não têm tempo nem para respirar. Porque é convidada a pregar aqui, a pregar acolá. Não tem tempo muito de cuidar do esposo, da esposa. Muitas vezes o filho está ali perto. Não tem tempo porque tem que estudar a palavra para levar para aquele outro povo lá. Às vezes a palavra que ela está levando não serve nem para ela. Ela nem sequer está vivendo. Porque se ela bem soubesse que sequidão significa intimidade, que ninguém escolhe estar na sequidão, é Deus quem o leva. E se ela pensa que só o financeiro basta, ela está muito enganada. Porque quem vive no deserto tem uma intimidade imensa com Deus. É rico no espiritual. Porque só Deus conhece o joelho. E só Deus conhece a boca que clama de madrugada pelas pessoas. Muitas vezes por aquele vizinho que está falando mal. Muitas vezes por aquele irmãozinho ali que está na panelinha, querendo passar rasteira e a pessoa está ali orando, entregando a vida daquela pessoa, apresentando até a família daquela pessoa. Isso chama-se intimidade. Sequidão, deserto, é ter intimidade com Deus. Porque a maior riqueza deste mundo é ter a presença de Deus em nós. Deus falou, não vos preocupeis com o dia de amanhã. As aves dos céus, elas se cobrem com a roupa. Aleluia, glória a Deus, que é Deus que dá. As aves do céu não têm celeiro, mas não falta o pão de cada dia para elas. Porque tem gente que se preocupa muito. Tem gente que se preocupa tanto mais em olhar as coisas ao seu redor, o que está acontecendo lá adiante, que esquece de si.
e a sequidão, o deserto, ela não faz só eu se aproximar mais de Deus, não. Ela faz muitos daqueles que vão buscar primeiramente o reino do Senhor, porque as coisas daqui do baixo é Deus quem acrescenta. Deus sabe que enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai precisar de uma casa, a gente vai precisar de um trabalho, a gente vai precisar de dinheiro, a gente vai precisar de uma roupa, de um sapato, de uma bolsa, de um perfume. Ele sabe de tudo. Mas a vida não é uma corrida de São Silvestre em busca daquilo que tua carne precisa. A vida é uma corrida para você se preparar para a volta do Senhor, para você fazer o ide do Senhor, para você estudar e meditar na palavra do Senhor, aleluia, glória a Deus, para você falar de Deus para as pessoas, para você dar testemunho dele para as pessoas, para você dar o seu testemunho do que ele fez na tua vida para as pessoas, aleluia, glória a Deus. Isso é correr para os braços do Pai. Isso é se preparar para quando a trombeta tocar, você não ficar dormindo. Porque se você se ligar muito nas coisas aqui da terra, quando a trombeta soar, você vai ficar procurando a quem pedir azeite, sendo que você poderia já, olha, ter acumulado azeite suficiente na tua botija e deixar as lamparinas acesas o tempo todo. A tua fé, cuidado para você não perder aquilo que foi te dado. Cuidado para o ladrão não roubar tua coroa. Cuidado para o ladrão não roubar tua fé. Cuidado com as coisas da terra para não te afastar das coisas dos céus. Vigia em nome de Jesus, para você não perder o lado bom das coisas. Não seja como Marta, seja como Maria, adoradora. As Martas se preocupam demais com as coisas, enquanto Maria só quer adorar, pega a parte boa de tudo. Sabe, meus irmãos, eu não tenho casa própria, eu não tenho estudo, eu não tenho diploma disso, não tenho diploma de aquilo outro. Mas eu tenho o melhor professor do mundo, aleluia, glória a Deus. Eu tenho o melhor livro do mundo, aleluia, glória a Deus. E eu tenho, aleluia, glória a Deus, a melhor casa do mundo, que está sobre as asas de papai. Lá no Salmo 91 fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Sabe o que quer dizer isso? Todos nós somos frágeis, todos nós somos pó, todos nós somos fracos, todos nós somos mortal. Ai de nós, se Deus tirar as suas asas de sobre nós. Tem gente que fala assim: o Salmo 91 é simplesmente para a gente orar, aleluia, glória a Deus, para quem tem uma intimidade com Deus. Deixa eu falar algo para você, meu querido, minha querida. Todos nós temos intimidade com Deus, cada um à sua medida, cada um ao seu tempo, cada um da sua maneira. Então, se Deus chegar, que Ele é onipotente, Ele vê, Ele ouve, Ele sabe, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Onipotência, Ele é forte, nós somos fracos. Ele é tudo, a gente não é nada. Ele abre porta, Ele fecha a porta, Ele dá vida, Ele tira a vida. É tudo como Ele quer. Então, se Ele tirar a gente debaixo dessa proteção, a gente morre, porque o Altíssimo é Ele. Aquele que habita no esconderijo, nosso esconderijo é Deus. Ele nos esconde das coisas ruins. No momento de aflição, no momento de doença, no momento da perseguição, Ele nos esconde do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente, do estrupo, da perseguição. Deus nos esconde de tudo, né? Deus é o nosso esconderijo, irmãos, em nome de Jesus. Então, para de bobagem de falar que o Salmo 91 é para um e para outros não. Porque se Deus não for a nossa galinha, a gente morre. Veja quando chove, o que é que uma galinha faz?
Tá chovendo, não tá? Ela abre as asas e ela coloca seus filhotes embaixo. Toda a água cai nela, em cima das penas dela. E ela fica preocupada. Ela vira a cabeça de um lado e do outro, ela olhando, observando aonde ela possa buscar abrigo para ela entrar e abrigar os filhotes dela, os pintinhos. Mas enquanto ela não vê esse abrigo, ela se torna abrigo. Ela se torna a proteção daqueles filhos. Assim é Deus com a gente. Ele coloca-nos embaixo das suas asas e nos protege do maligno, do laço do passarinheiro, de todas as armadilhas, em nome de Jesus, que se colocar e se levantar contra nós. Ali Deus está com o braço forte desfazendo, em nome de Jesus. Então ninguém venha para mim, que leio só um pouquinho, me dizer que o Salmo 91 é só para quem tem aquela intimidade com Deus, que hoje em dia aqui na terra não tem ninguém que tem intimidade com Deus. Deus olha lá de cima e não vê um justo. Se ele quisesse acabar com o que ele já tinha acabado. Só que ele está dando tempo para você se arrepender das suas maldades, das suas mentiras, das suas malícias, dos seus pecados, da sua iniquidade. Ele está dando tempo. Mas deixa eu te falar. Procure Deus logo imediatamente. Como é que eu vou procurar Deus, irmã? Na palavra, no teu novo coração. E guarda ele aqui em nome de Jesus. Porque ainda está tendo tempo. Aqui no Brasil está tendo esse tempo. Lá fora não mais. Lá fora tem muito irmão nosso morrendo, sendo estrupado na frente do pai, sendo estrupado na frente da mãe, maridos sendo estrupados, sendo usados, abusados para depois morrer, para poder negar o nome de Deus. Você suportaria isso? Então aproveita que ainda tem tempo e se arrepende dos teus maus caminhos e volta para Deus, porque Ele está te esperando. Ele te ama. A tua vida é muito importante para Ele. Não pense que Ele tem os queridos, mas Ele tem os escolhidos. Então queira ser um escolhido do Senhor e uma escolhida do Senhor. Tira a maldade do teu coração, tira os maus pensamentos da tua mente em nome de Jesus. Pede para Ele purificar teus lábios, para que não venha a falar mal das pessoas, para que as tuas palavras dê vida ao invés de tirar vida. Aleluia, glória a Deus. Que nesta tarde de terça-feira, o nosso Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, possa entrar em teu coração e encontrar abrigo. Aleluia, glória a Deus. E que você venha a dizer sim ao chamado dele em nome de Jesus. Que o Espírito Santo te abençoe e te guarde de todo mal. Que Jesus Cristo estenda a mão dele sobre a tua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Que os anjos do Senhor acampem ao seu redor e te livre de todo mal disfarçado de bem. E que você venha dizer sim, porque ainda dá tempo. Ainda temos tempo. E se prepara, o noivo está voltando. Não fique sem azeite na sua botija e não deixe que as tuas lamparinas sejam apagadas pela preocupação, pelo rancor, pelo ódio, pelo acúmulo de coisas ruins no teu coração, pela tua falta de sabedoria, aleluia, glória a Deus. Quando alguém te repreender, aceite, porque foi, muitas vezes é mandado de Deus, porque o bom filho de Deus só repreende o filho que ele ama. Pensa nisso. Deus só cuida daquele que ama. Eu tenho cuidado de Deus. Eu sinto isso, eu vejo isso, eu vivo isso, eu amo isso e eu agradeço por isso, em nome de Jesus.